som. Graças a Deus. Boa noite, gente. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus nesse momento. Feche os seus olhos. Meu Deus, nós entramos na Tua presença. Nós entramos na Tua presença nesse momento e nós, diante de Ti, meu Senhor, agradecemos pela oportunidade que tens nos dado de estar aqui nessa noite e poder glorificar o Teu santo nome. Quem somos nós, meu Deus? Quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o filho do homem para que o visites? Quem somos nós? Por isso, meu Deus, nos constrange cada vez mais em saber que nós estamos aqui não por nós mesmos, porque a nós foi nos revelado Filho através do Espírito. E dessa mesma forma, dessa mesma maneira, como quando o Senhor perguntou para os discípulos: quem que o povo diz que eu sou? Uns diziam: olha, Senhor. Alguns dizem que és Jeremias, outros dizem que és João Batista, ou um dos profetas. O Senhor não se contentou com os outros, Ele queria saber daqueles que eram o seu povo. Jesus perguntou: e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou para Pedro: olha, Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou essas coisas, mas foi o Espírito Santo. Oh, meu Deus, como nós nos alegramos, meu Pai, em saber que o Teu Espírito, meu Deus, tem nos atraído para perto de Ti. Como nós nos alegramos em saber que até o desejo de Te adorar vem de Ti, porque se o nosso coração é mau, se nós somos pessoas atrozes, pessoas que se afastam de Ti com tanta facilidade, como é que um coração tão corrompido, ele pode, meu Deus, Te buscar? Não tem como. Mas nós estamos aqui, ó Senhor Deus da nossa alma, para render louvores a Ti, para glorificar o Teu santo nome. Feche os seus olhos, meu amigo, feche os seus olhos, minha amiga, e você vai fazer dessa canção a sua total oração a Deus. Você vai fazer dessa canção, dela uma oração. Você vai cantar com toda a fé que há dentro de você, porque Ele habita no meio dos louvores e Ele quer ser adorado nessa noite. Feche os seus olhos, cante para Ele com toda a fé em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. Eu fui encontrado. Isso, cante para Ele. As escamas. Encontrou. E agora eu posso te ver. E agora eu posso te ver. Posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Eu não tenho minha vida como preciosa. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. Eu fui encontrado. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As
as escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. E agora eu posso te ver. Posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, os meus olhos nada mais me satisfaz. Nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Isso, diga para ele agora com toda a fé que há dentro de você. Você vai dizer para ele: eu estou aprendendo a estar. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. Cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais. À medida em que te conheço mais. Tudo perde o seu valor. Espírito Santo, de fato, meu Pai, à medida em que nós te conhecemos mais, tudo, meu Deus, na nossa volta perde o seu valor, tudo. Olha, meu Senhor, cada dia que passa a gente vê que realmente aquilo que está escrito está se cumprindo. Porque a Tua palavra diz que nos últimos dias o amor de muitos, meu Deus, se esfriaria, meu Pai. O amor, meu Deus, é algo tão precioso que a Tua palavra diz no livro de Coríntios que não tem nada que possa superar o amor. Então, quando uma pessoa ela perde o amor, ela perde tudo. Paulo mesmo disse que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que retine, apenas faria barulho e não teria nada para oferecer. E cada dia que passa a gente vê pessoas indo para tão longe de Ti. Pode estar tão perto, meu Deus. Elas podem estar dentro da igreja, mas ao mesmo tempo estar longe de Ti. A gente nunca defendeu que o povo da igreja é salvo, da estrutura é salvo, não. A gente nunca ensinou aqui que o que salva é ela vir para a igreja. Não, também nunca falamos isso. A gente sempre falou que o que te salva é quando você é a igreja. Quando você torna a igreja. E a igreja não é algo, meu amigo, tão ralo. É algo profundo, que vai além das nossas emoções. A igreja é algo que vai além dos nossos interesses. Ó, meu Senhor, quantas pessoas deixaram o Senhor de lado hoje? Quantas pessoas te deixaram de lado? Mas aqui é um povo reservado para Ti. Aqueles que não te trocaram por cansaço, não te trocaram por visita, não te trocaram por um jogo de futebol, não te trocaram por, meu Deus, família, por amigos, por um vício, não te trocaram por nada, meu Deus. Estão aqui nessa noite para te oferecer um culto santo, um culto digno a Ti, para que o Senhor possa ser adorado nessa noite. Em nome de Jesus, meu Deus, dirige esse culto. Que tudo que for falado aqui seja, meu Deus, para a Tua honra e para a Tua glória. É o que nós assim te pedimos nessa primeira parte.
Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os da fé, digam amém e diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece. Amém. Podem sentar, gente? Isso, pode sentar. Nós vamos dar continuidade ao estudo de sábado passado sobre os acontecimentos dos últimos dias. Enquanto você procura o livro de Mateus capítulo 24, por gentileza, seu Rens, nós vamos cantar esse hino da harpa, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos os amados irmãos. Vamos glorificar nosso Deus maravilhoso com hinos lindos. Pode soltar, mano. Jesus, bom pastor. Glória a Deus. Este é especial para missionário. Estaca zero. Você. É possível voltar a estaca zero? Isso. Se eu tiver Jesus ao lado, por ele auxiliado, e por ele for mandado a qualquer lugar irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for, irei. Glórias a Deus maravilhoso. Seja meu caminho duro, espinhoso e seguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for, irei. Glória a Deus maravilhoso, honra, glória a Deus. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for, irei. Glória a Deus maravilhoso. Quando terminar a vida, vida minha boa lida,
missionário, segue qualquer lugar que Cristo mandar. Glória ao seu Deus. Lindo hino também. Jesus, o bom pastor, seguiu-me com grande amor e do perigo ele livrou. Ele estendeu minha mão, guiou-me na escuridão, a luz do seu divino amor. Querido Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar. Vem, Senhor, me guiar com tua santa mão, ó celestial mansão. Glória a Deus maravilhoso. Santo, santo é o seu Deus. Estando com Jesus, cercado por sua luz, o mundo perde a atração. Jamais vou me importar se o mundo me desprezar, pois Cristo é todo meu prazer. Querido Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar. Vem, Senhor, me guiar com tua santa mão, ó celestial mansão. Glória a Deus maravilhoso. Toda honra, glória, seja dada a Deus. Sei que no santo lar pra sempre vou descansar, e com Jesus lá estarei, qual digno vencedor aos pés do meu Salvador. Prazer e fé eu gozarei,
o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Eu só não posso andar, vem, Senhor, me guiar com tua santa mão, ó celestial mansão. Com tua santa mão, ó celestial mansão. Amém. Vamos Glória a aplaudir Deus. mais uma vez Jesus. Graças a Deus. Amém. Amém. Nós vamos dar continuidade ao estudo de sábado passado. A gente falou algumas profecias do Velho Testamento, daquelas que irão acontecer, aquelas que aconteceram, na verdade. Quem faltou sábado passado perdeu, tá no YouTube, na verdade. Bom é você ler o que a gente estudar, o que a gente passou no sábado passado também. Amém? Então nós vamos falar hoje sobre os acontecimentos dos últimos dias, na grande tribulação. A gente viu que será um dia tão tenebroso quanto nunca houve e nunca haverá um dia tão horrível quanto esse dia. Você viu, a gente mostrou na Bíblia o que vai acontecer com os ímpios na terra. Então a grande tribulação, ela tem dois objetivos. Primeiro ponto, a grande tribulação se refere à ira do Cordeiro contra os ímpios, ou seja, a perseguição do Cordeiro, a ira de Deus contra os ímpios. E o segundo ponto é a perseguição do anticristo, filho da perdição, contra a igreja. Mateus capítulo 24, verso 1 diz assim, olha só. Se você não trouxe a sua Bíblia, está estampada no telão. Mateus 24. Todos acharam, gente? Pode sentar, obreiros, por gentileza. Presta muita atenção, não deixa ninguém tirar sua atenção. Versículo 3. Mateus 24, 3. A gente vai falar do princípio das dores, é onde vai começar. Então essa tribulação vai ter um começo. Para os cristãos, aqueles que conhecem a palavra, eles vão compreender que está praticamente chegando o tempo aonde o próprio Cristo, ele descreve de Mateus 24, 3. O princípio das dores, o cabeçalho diz assim: no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular. E lhe pediram, dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhe respondeu: vede que ninguém vos engane. Por quê? Porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o quê? Isso é um princípio das dores. É a mulher parturiente que a gente falou de sábado passado. Aquela mulher grávida que está com contrações, dores de parto. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, versículo 9: sereis atribulados. Agora é para os salvos, agora é para os cristãos. Sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar,
trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Algumas versões dizem que o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Depois desse então virá o fim, o cabeçalho diz o que é na sua Bíblia? Ali não aconteceu a grande tribulação ali é um princípio das dores. Ali praticamente é um prefácio do que vai acontecer no último dia. Então, olha para cá um minutinho, agora nós vamos entrar no contexto dessa passagem. Nós falamos no sábado passado sobre os acontecimentos dos últimos dias. Você sabe que aqui na igreja a gente já fez uma série do exílio babilônico. O que aconteceu quando Nabucodonosor, ele entrou em Israel, entrou em Judá e destruiu todo aquele povo. Você viu o que aconteceu lá. A gente falou minuciosamente tudo o que aconteceu, sem passar pano para textos isolados. Não. Você viu o que aconteceu com as crianças. Você viu o que aconteceu com as mulheres. Você viu o que aconteceu com os anciões. Você viu o que aconteceu com os justos, aparentemente justos. Então todos eles estavam dentro do templo. Deus pede para que um anjo com um escrevedor na cintura marque todos aqueles que choram, se lamentam pelo pecado do povo. E o anjo saiu para marcar, mas a Bíblia diz que ele não encontrou ninguém. Ninguém recebeu o selo a não ser o próprio Ezequiel, que quando entra dentro do templo, ele vê um monturo de corpos de pessoas mortas, justo aqueles que estavam dentro do santuário. Deus falou para o anjo com um estojo de escrevedor: comece pelo meu santuário, comece pela igreja. A Bíblia diz que há de ser que o juízo de Deus começará pela casa de Deus. Aí diz assim: se antes vem por nós, aonde será o fim dos pecadores? Sim, daqueles que rejeitam a palavra de Deus. Aí a Bíblia diz assim: se é com muita dificuldade que o justo será salvo, aonde perecerá o pecador? Aonde vai perecer o pecador? Esse tempo será um tempo de ruína, um tempo de escassez, fome. Entrando agora nas profecias que hão de acontecer antes da grande tribulação, a gente pode perceber que no livro de Mateus, capítulo 24 em diante, Jesus ele faz um cronograma do que há de acontecer antes da sua vinda. Os seus discípulos eles pediram um sinal para Jesus, ou seja, um sinal para mostrar que o tempo seria chegado. Eles falaram para Jesus: Senhor, quais seriam os sinais aonde o Senhor vai voltar, aonde tudo vai ser derribado, aonde vai chegar o fim do mundo? Do verso 4 em diante, Jesus ele faz um prefácio dos acontecimentos dos últimos dias antes da grande tribulação. Isso é antes da grande tribulação, dizendo que ninguém venha enganar vocês, ninguém. Por quê? Porque muitos virão fingindo ser o Cristo, e com isso enganarão a muitos. Podemos dizer que esse cenário ele já está em atividade, pois muitos em vários lugares alegam e já alegaram que era Cristo. Sim ou não? Se você ler na doutrina judaica, se você estudar o judaísmo, você vai ver que para eles já chegou na terra vários messias. Só nenhum deles corresponderam o que a lei aplica. Mas para eles muitos vieram como Cristo, como Messias. Se você vê, teve um que nasceu em Dayal, ou aquele Henri Cristo, ele disse ser o Cristo. Tem seguidores. Isso é um caso aqui em Santa Catarina, em Dayal, uma cidade aqui, perto da gente, depois de Blumenau. O Henri Cristo, ele se intitula Seu Cristo. Diz que esse rapaz, quando ele era muito novo, os pais dele trancavam ele dentro do quarto e obrigava a ler a Bíblia toda. Trancava no quarto, não deixava ele brincar. Ele lia a Bíblia, leu a Bíblia várias vezes. Ele ficou louco. Ele saía nas ruas dizendo que ele era o Cristo. Ele foi crescendo assim. E hoje ele se intitula o Cristo. Então, o que está escrito em Mateus 24 já está se cumprindo. Depois, Jesus ele continua dizendo que haveria guerras e rumores de guerras, mas ainda não será o fim. Você que não sabe, mas esse ano
É só você estudar. Esse ano foi o ano que se desencadeou um grande número de guerras ao redor do mundo inteiro. Mas a mídia, ela tem abafado o caso. Por quê? Porque tudo envolve política. Tudo envolve política. Só esse ano de 2025 desencadeou mais de 12 guerras ao redor do mundo inteiro. Você pode ver, teve a guerra de Israel e Irã. E sabemos que Israel, ele é o termômetro para a volta do Messias. Teve a guerra de Israel com o Irã. Nós tivemos, e ainda a gente vê resquício da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que foi uma das mais sangrentas até o exato momento. Teve a guerra do Sudão, que começou em abril de 2023, e a mídia não esclareceu isso. E há um conflito entre as forças armadas sudanesas e o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido. Porém, a mídia está fechada para isso, ninguém sabe, mas está acontecendo guerras fora do Brasil, o mundo inteiro está em guerra. Teve recentemente o conflito de Israel com Hamas, você viu, tem origem na disputa por territórios que já foram ocupados por diversos povos, ou seja, como os hebreus, os filisteus, dos quais descendem israelenses e também os palestinos. Israel é onde se concentra o maior número de guerras. Teve a guerra civil na Síria, tudo esse ano de 2025. Ela foi deflagrada após denúncias de corrupção no governo do país. E em março de 2011 foram realizados protestos em forma ou em a favor da democracia e contrário ao presidente da Síria, que é o Bashar al-Assad. Então teve guerra lá. Teve a guerra também do Talibã no Afeganistão, 2025. Foi um conflito prolongado que começou em 2001, quando aqueles aviões, eles se colidiram com as Torres Gêmeas, quando teve um desastre nos Estados Unidos. Desde aquele tempo, com a invasão do Afeganistão pelas forças americanas e aliados, ou seja, ainda visando derrubar o regime talibã e que percorre até os dias de hoje, ainda está acontecendo essa guerra, mas a mídia não demonstra. Teve também a guerra do grupo M23, conhecido como M23, os rebeldes, M23, que tem estado em conflito com a República Democrática do Congo, estão em guerra também, ou seja, no leste do país, especialmente na província de Kivu do Norte, está tendo essa guerra. Está acontecendo a guerra em Iêmen, que é de um lado, onde estão as forças do governo de Abdurrahman, apoiadas por uma colisão sunita liderada pela Arábia Saudita. Está acontecendo essa guerra nesse exato momento. Do outro, a milícia rebelde de Houthi, de xiitas, ou seja, apoiada pelo Irã, que controla praticamente a capital de Sanaa e partes do oeste do país. Europa toda está pegando fogo. Israel está pegando fogo, o lado do Paquistão está pegando fogo, o lado de Irã está pegando fogo, a Síria está pegando fogo, também tem a guerra na Etiópia, onde as forças pró-governo e os rebeldes da região de Tigré, eles duelam no norte do país desde de novembro de 2020. Então essa guerra já acontece há 5 anos, quando o primeiro-ministro Abiy Ahmed enviou o exército federal para expulsar as autoridades da área governada até então pela Frente de Libertação do Povo de Tigré. Está acontecendo essa guerra. Em fevereiro de 2021, o exército de Myanmar derrubou o governo eleito do país, prendeu as autoridades, os líderes políticos, fechou o acesso à internet. Não é de se maravilhar que estão querendo fazer isso agora no Brasil e suspender os voos internacionais. Não estão querendo controlar as mídias? Sim ou não? Então isso resultou em uma grande guerra civil que dura mais de 4 anos entre militares e grupos organizados de civis armados. Cerca de 12 mil pessoas foram mortas desde que os militares tomaram o poder. Então, segundo a Acnur, ou seja, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados,
mais de 4 milhões de pessoas deixaram suas casas. E no país há 1,5 milhões de refugiados. Esses são relatos, até o exato momento, do que a gente sabe, do que está sendo mostrado, das guerras que estão acontecendo ao redor do mundo. No versículo 8, Jesus ele exemplifica que isso será como primeiras dores de parto. Então, Mateus 24 diz que nós ouviremos guerras e rumores de guerras. Europa toda pegando fogo, daqui a pouco desce. Europa toda em chama, daqui a pouco desce. Então, no verso 8, Jesus ele exemplifica: essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Uma mulher que está para ganhar uma criança. A dor no momento não é intensa, ela tem contrações. Você que já ganhou bebê sabe que não é uma dor contínua. Vem a contração, logo para. Daqui a pouco, depois de 5 horas, vem de novo. Só que no momento que a criança vai vir ao mundo, as contrações começam a ser constante, começa a doer mais e começa a ser intensa. Então uma mulher que está grávida para ganhar uma criança, a dor no momento não é intensa, porém paulatinamente começa a vir os primeiros sinais, e a tendência é as contrações serem mais intensas nas proximidades da vinda da criança. Não é assim com as mulheres grávidas? Então Jesus ele começa dizendo que serão sinais no começo imperceptíveis, algo que nós não vamos perceber no começo, porém depois todos irão começar a ver que a Bíblia não é apenas um conto de história. Logo depois das guerras que irão se desencadear no mundo inteiro, Jesus ele afirma que os cristãos, agora é para os cristãos e os salvos, serão presos, serão entregues para serem maltratados, e alguns serão mortos pela sua fé, e todos nos odiarão. Por causa do quê? Por causa da nossa fé. Deixa eu falar para você, se você tem um caderninho, escreve, por favor, o que eu vou falar para você agora. O problema é que muitos cristãos hoje não conseguem nem morrer para si mesmo, quem dirá por Cristo? Tem muitos cristãos hoje que não conseguem morrer para si mesmo, quem dirá por Cristo? Passei agora na bagunça ali do jogo, tomaram conta da rua, lotado, e a igreja vazia. Tem membros lá, só você olhar. Para eles os salvos estão lá, e os perdidos estão aqui. Esse é o ponto de vista deles. O problema é que muitos cristãos hoje não conseguem morrer para si mesmo, quem dirá por Cristo? Infelizmente, muitos estão voltando para o mesmo lugar que Cristo tirou elas de lá, se é que os tirou, pois como diz um grande teólogo reformado, John Piper, se você não tem fome de Deus, é porque provavelmente você está saciado pelo mundo. Se você não quer comer, é porque você já encheu a sua barriga, sim ou não? Só que a comida por Deus é algo insaciável, você sempre quer mais. Então se você não tem sede por Deus, não tem fome por Deus, é porque você está comendo em outros pratos. Aí se cumpre praticamente o que diz em 2 Pedro 2,22, como disse certo Provérbios: o cão voltou ao vômito e a porca lavada ao lamaçal. Então o cão volta para o vômito, ele vomita ali, né? Depois ele come o próprio vômito. E a porca, você pode dar o melhor banho na porca, a tendência dela é sempre voltar para o lamaçal, não adianta. A Bíblia diz assim: não devemos jogar pérolas aos porcos, não devemos pregar para as pessoas que não querem. Quem não quer, meu amigo, o evangelho de Cristo cheira como um bom aroma, um bom perfume nas narinas dos salvos, e a Bíblia diz que para os condenados é cheiro de morte. Então para os salvos a tendência é sempre querer mais de Deus. Entenda uma coisa, mais de 380 milhões de cristãos hoje sofrem elevados níveis de perseguição e discriminação por causa da sua fé. A perseguição anticristã
está crescendo, nunca tão intensa em 32 anos como tem crescido até agora nos últimos dias. A gente que não sabe, mas está uma matança de cristão fora do país que é loucura. Alguns países estão filmando e lançando nas redes sociais. Lá na Nicarágua, se eu não me engano, ou Nigéria ou Nicarágua, eles estão entrando dentro da igreja armados e estão matando todo mundo. Porque nem não pergunta, não nada, entra matando todo mundo. Hã? Você está se preparando para isso? Você está preparando seus filhos para isso? Hã? Não, pastor, não estou, porque eu não quero passar por isso, meu amigo. Cristão que é cristão de verdade tem o privilégio de morrer por Cristo. Mais de 380 milhões de cristãos foram elevados a níveis de perseguições e discriminações por causa da fé. Você pode ver que em 2019, 2020, na Covid, lá na China, os cristãos estavam proibidos de receber ajuda do governo. Eles não recebiam ajuda do governo. Quem era cristão não recebia. Então, você pode ver que direto ou indiretamente os cristãos estão sendo perseguidos. A Coreia do Norte é o país mais comunista e perseguidor que existe. Está no ranking número 1. Se você dizer que é cristão lá, meu amigo, não tem choro, morte na hora. Não é levado para nada, é morto na hora. Então, como eu digo, a mídia não quer revelar para você, mas o único país ainda que não chegaram a uma perseguição extrema até o momento são os países da América Latina, os países de baixo. Ou seja, alguns já começaram a perseguir. Você pode ver que alguns já começaram a perseguir, a matar cristão, como a Colômbia, o México, a Nicarágua e Cuba. Então, está vindo de cima para baixo. Por que vocês acham que eles estão querendo a todo custo tirar a direita do poder? Hã? É só você olhar. O país que mais mata cristãos são de esquerda. Você não vê um país de direita matar cristão. Você não vê um governo de direita matar cristão. Não é questão de política. É questão de você analisar. Pastor, como é que um povo pode ser tão burro de votar num presidente de esquerda, sabendo que o país, eles pensam no país? Não, pessoal, tudo já é profecia, tem que se cumprir. Se está de esquerda, se está extrema esquerda, não importa. A Bíblia diz que toda a autoridade é constituída por... Não é o seu voto que coloca alguém lá, o próprio Deus que coloca. Então, claro, nós fizemos o nosso papel de um bom cidadão em votar, está tudo certo. Mas é Deus que coloca no poder. Então, se acontecer uma perseguição mundial, e há de acontecer, e brevemente vai acontecer, porque a perseguição, querendo ou não, é uma das maiores armas que Deus tem para revelar o seu povo. É só você olhar no livro de Atos 7, 8 em diante, quando houve a perseguição do primeiro mártir da igreja, Estevão, morto apedrejado. Ali a igreja se dispersa, mas foi ali naquele momento que se revelou os verdadeiros cristãos. Então, países da América Latina, ou seja, alguns já começaram a perseguir cristãos. Você pode ver Colômbia, México, Nicarágua e o Cuba. Os Estados Unidos e Canadá ainda não tiveram registro de perseguição. Porém, grande parte da Europa já está na matança dos cristãos. Grande parte. E você não sabe, porque eles não querem que você saiba. É só você seguir lá o canal da Portas Abertas. Lá eles têm diariamente os números de cristãos que estão sendo mortos. Portas Abertas. Lá eles mostram. No verso 10, diz que nessa época, muitos... Vocês estão entendendo, gente? Nessa época, muitos vão abandonar a fé. E vão trair uns aos outros. E também odiar uns aos outros. Vamos lá. Vamos voltar no 24, 3 em diante. Não precisa botar ali, mas para vocês entenderem. 24, 3 em diante. Falou o quê? Que muitos diriam que era o Cristo. Iriam se apresentar como Cristo. Fariam sinais que, se possível, enganaria até os escolhidos. Tem muitos dizendo que é Cristo aí? Tem muitos falsos profetas que fazem sinais. Não há um número grande agora de falsos profetas. Hoje em dia se abre mais igreja do que bares. Porque eles veem que igreja dá dinheiro. Hoje em dia a igreja dá muito dinheiro. Hã? Pequenas igrejas, grandes negócios. É? Não importa o tamanho da igreja, meu camarada. Para muitos o que importa é,
Graças a Deus que nós não somos um desses. Mas, vamos lá, falsos profetas. Muitos dizendo que são o Cristo. Guerras e rumores de guerras. Matar-vos-ão, odiarão vocês por causa da fé de vocês. Já não está acontecendo? Você que não sabe, mas o mundo inteiro está num colapso. Aí no 10 diz que nessa época muitos hão de se escandalizar ou abandonar a fé, trair e odiar uns. Não está acontecendo isso? Não tem muita gente abandonando a fé? Apostasia. A Bíblia não diz que um dos maiores sinais da volta de Jesus seria a apostasia, o abandono da fé, a deixa do evangelho. Hoje quantas pessoas largaram o evangelho por coisas sutis, por coisas banalizadas, por coisas vãs, meu Deus. Então do verso 1 até o 14, são coisas que já estão acontecendo, coisas que nós estamos presenciando. E muitos falsos profetas aparecerão para enganar muita gente. Lembre-se, o falso profeta também fala de Jesus. Mas por que ele fala? Já para enganar. Pastor, mas lá eles pregam Jesus? O diabo também usou a palavra para tentar Jesus. O diabo também conhece a palavra e melhor que todo mundo aqui dentro. Então muitos falsos profetas aparecerão para enganar muita gente. E lembre-se, esses falsos profetas, eles também falam de Jesus, claro que com uma intenção diferente. A palavra diz no verso 12 que a maldade vai se espalhar tanto que o amor de quase todos se esfriará. O amor de quase todos. Você pode ver, teve um caso agora, eu não lembro qual país, qual cidade, no Brasil, do pai e da madrasta, que matou a filha de 3 anos, concretou a filha e colocou ela na terra, no chão, concretou a criança de 3 anos. Ficou 3 meses concretada ali. E eles em casa como se não tivesse acontecido. É ter muito sangue frio, mas é profecia. Filho matando pai, pai matando filho, marido matando esposa, é um colapso. Todos esses sinais já estão acontecendo. A maldade vai se espalhar tanto, você pode ver, meu Deus, matam no trânsito, matam por um esporte, por uma partida de futebol, matam por causa de uma dívida, matam por tudo. E o amor de muito, agora, o amor se esfriar não é somente família, não é somente no convívio familiar. O amor de muitos dentro da igreja estão se esfriando. É só você olhar o seu amor por Cristo quando você entrou a primeira vez na igreja, primeira semana, primeiro mês. Meu amigo, você queria engolir a Bíblia. Se possível, você queria passar a noite na igreja. Hoje é um pau da goiaba para estar dentro da igreja. Hoje é uma guerra para estar aqui. Hoje é uma guerra para orar. As pessoas não querem orar. As pessoas não querem dobrar o joelho para orar. As pessoas não querem se envolver com Deus. Por quê? Porque o amor dela se esfriou. Não é porque ela está fria definitivamente, é porque se esfriou. Ou seja, o mundo tem tomado conta do coração daqueles que hoje em dia não tem mais desejo, não tem mais prazer da presença de Deus. Porém a Bíblia diz: quem ficar firme até o fim, esse será salvo. Já teve muita gente que desistiu na metade do caminho. Tem gente que está desistindo. E vai ter gente que ainda vai desistir. Vai ter gente que vai desistir. A porta é estreita. Perguntaram para Jesus: quantos serão salvos? Você lembra que eu preguei na presbiteriana semana retrasada? Perguntaram para Jesus: Senhor, quantos hão de salvar-se? Jesus ele falou: olha, porfiai, pois, por entrar pela porta estreita. Porém eu vos digo que poucos hão de entrar por ela. Poucos. São poucas as pessoas que hão de se salvar. Se já hoje não conseguem negar a si mesmo, as suas vontades, os seus desejos, não conseguem largar família, não conseguem largar saída, não conseguem largar nada para estar na igreja, meu camarada, como é que querem permanecer até o fim, meu Deus? Não vão conseguir.
nesse tempo aqui de Mateus 24:3, ainda não na grande tribulação, serão tempos difíceis, serão tempos em que a humanidade estará um verdadeiro caos, em um verdadeiro colapso, não digo mais pelo lado econômico, mas pelo lado religioso, e a igreja que mais cresce no mundo inteiro é a igreja dos afastados, e cada dia mais que passa, essa igreja, ela abraça os membros afastados, e eles vão para o mundo, vão se deleitando, vão se esquecendo que lá na frente há de vir um juízo, há de vir algo que devorará os ímpios, como diz a palavra de Deus. Será de fato nesse momento que serão revelados os verdadeiros cristãos, e muitos cristãos, fogo de palha, serão dispersos do verdadeiro aprisco das ovelhas. Tudo ficará mais difícil para os cristãos. Tudo ficará mais difícil para os cristãos. Mateus 24:15 diz assim, pode botar na 93, por gentileza. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel no santo lugar, entre aspas, quem lê, entenda. Então, 16. Então os que estiverem na Judeia, fujam para onde? Para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles. Ai das grávidas e daquelas que amamentarem naqueles. Congela aí. Isaías 13:16. Só um pouco de sábado passado. A gente já vai voltar. Isaías 13:16. Olha o que vai acontecer no último dia. Ai das grávidas e daquelas que amamentarem no último dia. Suas crianças serão esmagadas perante eles. A sua casa será saqueada e a sua mulher violada. Próximo. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. 18. Os seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto. Das grávidas. A versão nova diz das mulheres que estiverem grávidas. Os seus olhos não pouparão as crianças. 19. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. A Bíblia diz que no último dia, ai das grávidas daquele último dia. Isso na tribulação já. Mateus 24:15, já o cabeçalho fala sobre a grande tribulação. Agora, a gente pergunta assim, pastor, mas uma criança ela não é santa o suficiente para ser salva? Sim. Sabe o que vai acontecer no último dia? Se a mãe e a criança é de Deus, tudo bem, tá tudo certo. Agora a mãe ímpia, sabe o que vai acontecer? A criança vai ser arrancada de dentro do ventre da mãe. Arrancada. Imagina a mãe ali, grávida, barriguda, não vai estar no hospital, vai ser arrancada de dentro da barriga. Isaías 13:16 em diante diz que vai ser traspassado arcos e flechas na barriga das grávidas para matar as crianças. As crianças vão ser esmagadas, como eu falei sábado passado, as mulheres grávidas deitadas, barrigudas, os homens esmagando a barriga das mulheres, matando as crianças. Pessoal, é isso que vai acontecer na grande tribulação. Isso quando a mãe é ímpia e as crianças são salvas. Amém? Agora, orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e muito menos no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação como nunca, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá. Então a Bíblia diz em Mateus 24 que
nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio. Pega Gênesis lá e vai até o dia da grande tribulação. Desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá. Você olha para Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que as mães corriam com as crianças nos colos e caía do céu fogo e enxofre, matava todo mundo. Ninguém saiu ileso, a não ser Ló, sua família. Você pega o dilúvio, não é durante 100 anos, não equivalente 100 anos, mas algumas teologias afirmam 100 anos, mas a Bíblia não fala isso. Vamos lá, durante 100 anos ele constrói a arca. Nesse momento, a Bíblia diz que chama Noé. A Bíblia chama Noé de justo, pregador da justiça. Um pregador da justiça. Então ele deve ter pregado. Ele falou que viria um dilúvio, vai matar todo mundo. Eles não deram ouvido. Isso no começo. Aí a gente vê Sodoma e Gomorra, a gente vê o dilúvio. Matou todo mundo, Deus não deixou ninguém impune. Matou homens, mulheres, crianças, anciões, velhos, ninguém escapou. Depois diante você parte para a libertação do povo de Israel. A gente pregou nessa quinta-feira quando Moisés tira o povo de Israel da escravidão, os hebreus. Quando eles passam no deserto, você sabe a história, que antes deles chegarem na terra prometida, que emanava leite e mel, quantos que entraram? 2 pessoas. E o que aconteceu com as 600 mil pessoas, mais de 500 mil de pessoas? Morreram no deserto. A Bíblia diz que as aves dos céus, as aves de rapina, comiam seus cadáveres. Deus falou: ninguém há de sepultar os seus corpos, porque o corpo dessas pessoas serão devoradas pelas aves. A Bíblia diz em Apocalipse que Jesus ia falar assim para as aves: vinde e ceai para as aves dos céus. Ou seja, porque tudo será semelhante ao que aconteceu tanto no livro de Ezequiel, naquele momento do povo que foi exilado, quanto o tempo do povo que saiu da escravidão do Egito. Vai ser a mesma coisa. Corpos de pessoas caídas no chão serão devoradas pelas aves de rapina. Os homens procurarão a morte e não acharão. Pensa que coisa horrível que vai ser. Pensa alguém se jogando de prédio querendo se matar e não vai conseguir. Pensa gente se jogando na frente de carro, não vai conseguir. Está lá em Apocalipse, acha aí pra gente, por gentileza. Os homens procurarão a morte e não acharão. Pensa homens pegando arma, atirando na cabeça, não vão morrer. Vai ser um verdadeiro cenário de zumbis. Então, ou seja, quando tudo isso acontecer, será um momento de grande tribulação. Por isso que a Bíblia diz, olha ó, naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, também terão um ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Hoje você morre, está sendo feito o funebre, está tudo certo. Na grande tribulação não. Você vai querer morrer. As vísceras vão estar para fora, as aves do céu comendo, não vai morrer. Vai ser um verdadeiro cenário apocalíptico. Vai acontecer isso, não sou eu que estou falando, a palavra fala. Então naquele tempo, 21 de Mateus 24, 21, haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Em toda a história do mundo, nunca se viu um dia tão sombrio e tenebroso como será o dia de Cristo Jesus. Nunca. Ou como conhecido, o dia do Senhor. Nunca. Será dias de densas trevas. Haverá somente escuridão e medo. O sol se escurecerá. A lua não dará mais o seu resplendor. Escuridão total. O pavor vai tomar conta de todos, e muitos se lamentarão naquele dia por perder a palavra. Sim, porém não terão mais chance. No 22 diz: se não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria
salvo. Ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Eu estava falando com o Thales, que é o obreiro da casa Peniel, da igreja Peniel. Eu vou ser sincero com vocês. Aqueles que morrerem em Cristo, eu penso dessa forma. Você pode estudar sobre os mártires da igreja. Aqueles que morrerem em Cristo morrem com consolo. Ele não vai. Eu vejo dessa forma, tá? Eu vejo dessa forma. Aqueles que vão ser mortos, o medo deles é o chegar na hora da morte, porque depois, pensa comigo, Estevão sendo apedrejado, ele não estava berrando, ele estava vendo o céu se abrindo e o Filho do homem à direita do Deus Pai, em sua glória. Ele não gritava, para, tá doendo, eis que eu vejo o céu se abrindo, ele sacando pedra, sendo apedrejado, eis que eu vejo o céu se abrindo. Ele viu Jesus à direita do Deus Pai. Foi um consolo. Se você estudar os pais da igreja que foram martirizados, Tertuliano disse, sou trigo de Deus, eis que os dentes das feras hão de moer-me, para que eu possa me tornar pão puro e pão santo diante de Deus. E ele diz para os carrascos, para os algozes, isso, incitem os leões e as feras para me devorarem. Justino Marte, todos os pais da igreja que morreram consolados na hora da sua dor. Diz que, se eu não me engano, o Justino Marte, quando estava sendo morto, queimado na fogueira, estava sendo queimado, e você sabe que um corpo humano, quando ele é queimado, ele cheira muito mal, ninguém suporta ficar perto, mas dizem que quando ele estava sendo queimado, saiu um cheiro de perfume do seu corpo. E um soldado fura o seu lado para ver se ele morreu. Começou a sair tanto sangue que o sangue escorreu sobre o lugar que estava pegando fogo e apagou todo o fogo. Então a gente vê que a morte para os cristãos ela é um consolo. Por isso que também não é para todos. Uma parte que eu passei aqui é morte para os ímpios na tribulação, e outra parte vão perseguir a gente, vão matar a gente. Tudo bem, está tudo certo. Desde que seja por Cristo, está tudo bem. Você está preparado para isso? Você tem preparado seus filhos para isso? Digam para eles, a morte por Cristo é glória. A morte para Cristo é herdar um reino incorruptível. A morte por Cristo é ter certeza que é daqui para lá e não tem nada que interrompa. A morte por Cristo é ter certeza que no último dia nós estaremos com Ele ceando nos céus. Isso é a morte por Cristo. A morte que não é por Cristo é uma morte dolorosa, onde que os homens buscam morrer e não conseguirão encontrar. Amém? Eu vou dar continuidade no sábado que vem. Então Mateus 24 relata algo que aconteceu e que está acontecendo e que vai acontecer. Amém? Então, sábado passado a gente deu o começo, nós falamos das profecias do Velho Testamento. E hoje nós entramos em Mateus 24, nós vamos entrar também em Daniel capítulo 12, que Daniel capítulo 12 é uma profecia dos acontecimentos dos últimos dias. Diga graças a Deus. Quem entendeu faz assim, entenderam? Vamos ficar de pé, aplauda Jesus bem forte que Ele merece, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele seja adorado nessa noite. Feche os seus olhos, em nome de Jesus, feche os seus olhos. Ó Senhor Deus, Todo-Poderoso, Deus de toda a salvação, eis aí o teu povo, meu Pai, que se chama pelo teu nome, eis aí a tua igreja que está aqui, e meu Pai, nessa noite eles entenderam e compreenderam o que há de acontecer nos últimos dias, meu Deus. Para a gente, meu Deus, vai ser glorioso. Para nós vai ser glorioso. Para a igreja vai ser gloriosa. Para aqueles que esperam no Senhor, meu Deus, nada se compara. Mas para os ímpios será dia de tormento, será dia de densas trevas, escuridão total. Ó meu Deus, será um dia tão horrível que o cenário, meu Deus, que vai ser montado nesse último dia, como diz a tua palavra, que nunca houve,
e nem haverá desde o princípio até agora esse dia horrível quanto o dia da vinda do Senhor. Mas nós estamos te esperando, meu Pai alegre. Nós te esperamos, meu Deus. Não importa o que a gente passa, importa que a gente possa permanecer firme até o último dia. Feche os seus olhos, por favor. Faça dessa canção a sua total oração a Ele. Ele habita no meio dos louvores. Ele quer ser adorado nessa noite. Cante para Ele com toda a fé. Você vai cantar para Ele com toda a força que há dentro de você. Em nome de Jesus. Ele está aqui. Adorador, adorador, é tudo que eu sou, é tudo que eu adorador. sou, adorador. Assim Deus me formou, assim Deus me formou, e quem poderá, calar a voz de um coração, de um coração. Eu subir ao céu, eu sei que lá está. Eu sei que lá está. Se eu mergulhar, no mais profundo mar, no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Não tenho todas as respostas. Não tenho todas as respostas. Mas de uma coisa eu sei. Mas de uma coisa Por toda a eu minha sei. vida. Por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar. Nada pode calar O adorar. Não existe prisões Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorar. Não existem prisões Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Isso. Diga para Ele com toda a fé agora. Se eu vencer, Te adoro. Se eu perder, se eu perder, te adoro. Se eu subir, se eu descer, se eu descer, te adorar é o meu prazer. minha força vem do Senhor. Minha força vem do Senhor. Nada pode calar um adorador. Declare. Nada pode calar um adorador. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar Um adorador. Não existem prisões que contenham a voz
Feche os seus olhos, ó Espírito Santo. Feche os seus olhos por um momento. Feche os seus olhos. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração melhor que nós mesmos, meu Pai. E se o Senhor sondar no mais íntimo do nosso coração, o Senhor vai ver que lá no interior, lá dentro, existe algo que se chama desejo. Nós temos desejo, meu Pai, de querer mais de Ti, mais da Tua presença, mais da Tua palavra. Só que tem momentos que o nosso coração deseja se afastar de Ti, meu Pai, essa é a verdade. Ah, meu amigo, minha amiga, olhando para tudo que foi pregado nessa noite, e ao findar do labor dessa vida, quando a morte ao seu lado chegar, eu pergunto para você: que destino há de ter sua alma? Que destino? Você conhece você melhor quando você está sozinho. Você é realmente quem é quando está sozinho, quando não há ninguém perto de você. Com isso, meu amigo, minha amiga, reveja os seus conceitos. Estude mais, leia mais a Bíblia, ore mais, para que o dia do Senhor não pegue você de surpresa, para que você não seja pego de surpresa, para que quando Ele voltar, Ele possa encontrar você preparado para recebê-lo. Quando Ele voltar, que Ele possa encontrar você disposto a subir. Ó Deus, a Tua palavra diz que o reino dos céus é tomado por esforços, meu Pai, e somente aquele que se esforça se apodera dele. A Tua palavra disse hoje que nós temos que permanecer até o fim, e aquele que permanecer será salvo. É difícil, mas olhando para tudo que nós vimos hoje, será necessário. Não é interesse de eu permanecer até o fim porque eu não quero passar por isso. Não, meu Pai, é porque nós queremos estar contigo. Se já é bom estar contigo estando aqui, imagina diante da Tua presença, olhando o Senhor como é, meu Pai. A Tua palavra fala isso. Ah, meu amigo, minha amiga, imagina como diz a palavra do Senhor, que no último dia nós o veremos como Ele é. Como Ele é. Em nome de Jesus, ó Deus, eu entrego nas Tuas mãos a vida desse povo, a vida dessa igreja. Eu entrego nas Tuas mãos cada membro que está aqui. Hoje nós não vamos fazer o clamor, porque ele vai orar em casa, e a gente sabe, meu Deus, que é dentro do nosso quarto que o Senhor se revela. Então o Espírito Santo abençoa cada membro, cada mulher, cada criança, cada jovem, cada homem, cada obreiro. Abençoa todos que fazem a obra nessa igreja, direto ou indiretamente. Abençoa a mídia, meu Deus, dessa igreja, que aonde chega, meu Pai, a nossa voz, que chega também a palavra de salvação aos perdidos. Aonde chega o louvor que é cantado aqui, que possa chegar no coração do Teu povo. Obrigado, meu Senhor. Nós vamos fazer a oração que o nosso Senhor deixou como exemplo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para hoje e amanhã, e todo sempre. Diga: viva Jesus no meu coração. Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece. Graças a Deus. Graças a Deus. Podem sentar, pessoal? Pode sentar. Alô.
Vamos repetir aqui, importante, o celular, que é um perigo na direção. Só cuidado com essa habitual. Eu convido o pessoal para o coral, para nós cantarmos para a Santa Ceia. E dia 14 de dezembro é o dia da Bíblia. Existe um hino muito lindo para o dia da Bíblia, que eu espero que vocês cooperem e venham cantar conosco aqui neste igreja, né? Ao findar o labor desta vida, Quando a morte ao seu lado chegar, quando a a morte morte ao teu lado que chegar, destino há de ter tua alma? que destino há de ter tua Qual será o futuro teu lar? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje não tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, Eles já não te satisfarão. eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Meu amigo, hoje não tens escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Por acaso tu riste, amigo, Quando ouvistes falar de Jesus, quando viste falar de Jesus, mas somente Jesus pode dar-te salvação. salvação Pela morte da cruz, pela morte da cruz. meu amigo, hoje tu tens a escolha. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchado tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Somos cristãos de coração limpo,
vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilhará se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Amém. Glória a Deus, Amém. maravilhoso. Essa Glória a Deus. canção, ela é uma reflexão para você que talvez está perdido. Se a gente olhar pela lógica, a gente sabe, como nós falamos a última vez, nós não escolhemos Jesus. Amém? Você não tem capacidade de escolher Jesus. Mas se você quiser hoje largar a amante, largar o dinheiro sujo, largar as más conversações que corrompem os bons costumes, se você quiser largar aquilo que te afasta de Deus, você pode. Amém? Então você tem a escolha hoje, se você realmente quer viver ou morrer. E quando a gente fala sobre isso, não é ser radical, não é imputar sobre você uma autoridade ou uma pressão, é fazer você entender que daqui a pouco não vai ter mais chance. A sua oportunidade é agora. Amém? Então, nós vamos dar continuidade sábado que vem. O que eu falei hoje são coisas que aconteceram, que estão acontecendo e que vão acontecer antes da grande tribulação. Ali naquele tempinho para chegar à grande tribulação. Amanhã, sábado que vem, nós vamos falar sobre o que vai acontecer dentro da igreja, dentro da grande tribulação. Eu vi igreja ali, aí eu... Amém? Vamos dar os últimos avisos para a gente poder ir para casa abençoado. Apaga por gentileza essa luz aqui, obreiro. A gente vai ter o batismo. Já viu lá certinho sobre as águas? Não conseguiu? O senhor consegue para a gente, para ver? Tá. Então eu só estou dependendo da resposta do auxiliar agora para a gente poder fazer o batismo. Quem for se batizar, vá atrás dele para ele colocar Quantas pessoas tem já para o batismo? 7? Então você que vai se batizar, dê o seu nome ali para ele poder marcar no caderno para fazer o batismo. Próximo recado. Semana de santificação. Essa semana, eu vou orar por você que vai fazer a santificação essa semana. Amém?
Eu vou primeiro dar os recados, depois eu vou chamar aqui na frente. Porque vai ser uma semana de santificação diferente. E só você que vai fazer, você vai vir aqui na frente. Então eu já vou falar sobre a semana da santificação. Aqui é quinta-feira da oração, 7h30 da noite. Nós temos um culto totalmente voltado para a oração. Então é meia hora de palavra, nem chega a dar meia hora de palavra, mas o culto em si ele é para oração. Amém, gente? E o culto ali, ele vai até 8h15, 8h20. Então dá para você vir. Cansado, todo mundo tá. Todo mundo trabalha. Amém? Todo mundo tá cansado, todo mundo trabalha. Só não dá para quem arruma desculpa. Aí não tem mesmo como vir. Mas você que tá em casa, de braço cruzado, sem fazer nada, né? Que tem pessoas que é assim, não tem nada para fazer, ou para a igreja. Mas quinta-feira, você que não está trabalhando, depois das 6 horas, venha para o culto. Porque eu também trabalho até 6 horas. Eu chego em casa às 6 e pouco. E eu não moro em Brusque. Então, para mim, e eu estou aqui mais cedo que muitos. E até que muitos obreiros, às vezes. Então, se você acha que é difícil para você, imagina para mim. Que também sou assalariado, sou CLT, tenho que cumprir ordens na empresa. Das 7 da manhã às 6 da tarde. Não é fácil. Amém? Não é fácil. Mas a gente está aqui fazendo o nosso papel de um bom cristão que gosta e que ama a oração. Então, o inferno, ele sabe quando a igreja se reúne para orar. E quem falta a oração não passa despercebido. É marcado como próximo alvo. Leonardo Reverrinho, ele diz: você acha que alguém preparado para a eternidade faltaria um culto de oração? Você acha mesmo? Você acha que alguém que é salvo, eu estou falando quem é salvo, ele falta culto de oração? Eu não posso crer nisso. Vamos lá para o próximo. Acabou? É isso? Todo sábado nós temos a exposição das Sagradas Escrituras, às 7 horas da noite, onde a gente pega e a gente expõe um assunto, a gente mostra várias passagens na Bíblia. Então o sábado é um culto mais expositivo, mais voltado para a palavra. Quinta é mais para a oração. Amém? Então sábado 6h30, meu amigo, se você não gosta disso aqui, olha, isso aqui é um prefácio do culto. 6h30 a oração. Você deveria estar aqui 6h20, 6h25, se preparando para orar. É o que a igreja antiga fazia. Quando você entrava dentro das igrejas pentecostais antigamente, parecia que já tinha começado o culto, porque eles já estavam em oração. Não chegue na hora do amém, chegue na hora da oração, 6h30. Você que é membro da igreja, amém? Você que é membro comungante da igreja, você que é alguém da igreja. Então, a oração de uma pessoa obediente a Deus, ela tem muito poder. Isso diz Tiago 5,16. Então, uma igreja que ora, às vezes a nossa igreja é uma guerra para ir para frente, uma guerra para conseguir, porque a gente não ora. E não é só a oração de um. Tudo bem, a oração de uma pessoa fervorosa, de uma pessoa obediente a Deus, tem efeito assim. Agora imagina uma igreja inteira orando pelo mesmo propósito. Então você que precisa de oração, coloque no caderno, traga a fotografia dos seus familiares, coloca no caderno. Nós sempre estamos em oração pelas pessoas. Amém? Então quinta-feira a gente vai fazer o culto de oração. A reunião de obreiros é para ser essa sexta, mas quinta-feira eu vou confirmar, tá? Então, reunião de obreiros, sexta-feira, 8 horas da noite. Somente os obreiros, candidatos, colaboradores e o pessoal que faz a obra, tanto da mídia quanto do louvor. Então, está aqui sexta-feira, 8 horas, mas eu vou confirmar, na quinta. A reunião com o conselho da administração da igreja. Eu tenho algumas coisas para colocar urgente. Eu ia fazer essa reunião já esse mês, mas é algo que eu preciso tomar decisão em fevereiro. Então vai ser em fevereiro que a gente, aliás, ali finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, nós vamos começar nós vamos fazer essa reunião com o conselho da administração da igreja. Amém, gente? Então tá aí, reunião de obreiros para ser essa sexta-feira, não é de certeza ainda, eu vou confirmar na quinta, e até fevereiro eu preciso fazer essa reunião com o conselho de administração da igreja. Amém? Tem mais algum recado? E a oferta? Quem quiser nos ajudar, sábado passado entrou 10 mil dentro do alforge, auxiliar, dá para já pagar 2 aluguel, né? 3 aluguel, né? É 5 mil como 3? O aluguel é 5 mil da igreja. Então entrou 10 mil. Amém, gente? Entrou nada. Nem uma moeda sequer para contar a história de oferta. O senhor tirou alguma coisa do alforge? Nem no Pix. Teve Pix? Teve nada. Então,
Deu nada. Aí são 4 sábados para 5 mil de aluguel? Não é fácil, mas nós vamos conseguir. Como a gente sempre conseguiu, amém? Eu não me preocupo. E ao mesmo tempo eu me preocupo, né? Tô tranquilo, já tô sem unha. Quando chega ali dia 14 mesmo, meu amigo, a manicure nem sabe o que fazer mais aqui, porque, né, é difícil. Mas enfim, a gente tem nas pregações que são transmitidas ao vivo agora, tá lá o QR Code. Compartilhe as pregações da igreja. Quem quiser nos ajudar é só apontar a câmera do celular no QR Code que está na tela do celular, ou do notebook, ou da televisão, quem está nos acompanhando, e ali tem o Pix da igreja. Pode fazer ajuda por ali também. E a igreja sem mácula, se puder compartilhar as pregações, falar desse evangelho para as pessoas que estão lá fora. Às vezes as pessoas não vêm para a igreja porque não sabem que tem essa igreja. Aí você pode ver lá, muitas das vezes as pessoas que mais compartilham é os que são de fora. E aí eu vejo o pessoal da igreja, meu Deus, olha, é complicado, né? Por favor, pessoal, vou ser bem sincero com vocês, como pastor de vocês. Se você é membro da igreja sem mácula e posta porcaria no seu celular, no seu status, bebendo, fumando, fazendo um monte de coisa errada, não diz que você é membro da igreja sem mácula. Não faça isso. Diz que você é um visitante e só vai lá para visitar. Diz que você é uma pessoa que vai de vez em quando, nem diz que faz parte da igreja. Porque é uma vergonha o status dos membros da igreja. Meu Deus, olha, é uma vergonha. Eu estou sendo realista, porque depois quem falam mal de mim, o que o seu pastor está te ensinando? Então já vi aqui status de membro tocando funk, status de membro bebendo, status de membro chamando palavrão, fazendo um monte de porcaria. Eu não vou chegar para você e falar diretamente. Tem um pouquinho de inteligência. Se você frequenta uma igreja e você se diz cristão, porque a Bíblia diz assim, ó, ai daquele que por ele vier o escândalo. Ai desses, meu Deus, olha, jamais eu vou expulsar alguém da igreja, jamais. Para mim, quanto mais pecadores dentro da igreja como eu, melhor. Porque é o lugar que a gente tem que estar. Amém? Mas não escandaliza. Ou não posta. Ou não posta, porque você está escandalizando. É isso. Tem mais algum recado? Fechou? Auxiliar, por gentileza, fazer a última oração. A semana de santificação. Quem vai fazer a semana de santificação, eu nem vou falar o propósito ainda. Vem aqui na frente. Quero ver se você tem fé para fazer isso. Pastor, eu vou fazer a semana de santificação. Ah? Não. É só, eu já vou terminar o culto. É só para abençoar mesmo quem vai fazer. Pastor, eu vou fazer a semana de santificação. O que a gente vai fazer? Essa semana eu estava estudando, lendo e orando, e Deus colocou no meu coração o que a gente vai fazer. Nós vamos fazer, no mínimo, tá? No mínimo, para ficar bom para todo mundo, 30 minutos de oração, todos os dias. E todos os dias, antes da oração, nós vamos ler um capítulo de Lamentações. São 5 capítulos. Você vai começar na segunda-feira. Então, segunda, capítulo 1. Terça, capítulo 2. Quarta, capítulo 3. Quinta, capítulo 4. E sexta, capítulo 5. Aí, sábado é o culto. Então, todos os dias, 30 minutos de oração. E todos os dias antes da oração, você vai ler um capítulo, não é um versículo. Um capítulo do livro de Lamentação. Leu? Não entendi. Lê de novo até você entender. Depois que você leu, você vai orar em cima daquilo. E aí 30 minutos você vai orar por você, pela igreja, pelo pastor, pelos obreiros, pela sua família. E você vai orar baseado no que está escrito o livro de Lamentações. E mais, agora que chega a questão da coisa. Todos os dias, todos aqui vão fazer um jejum. Que jejum que eu faço, pastor? Você vai fazer um jejum daquilo que você é mais apegado. Se você é uma pessoa que chega em casa, já vai para o celular, desliga o celular, deixa de canto, vai ler a Bíblia, vai orar, vai fazer alguma coisa. Se você é uma pessoa que não deixa de jeito nenhum o almoço, pode tomar o café da manhã, mas você não vai almoçar. Aí tudo bem, 6 horas da tarde tomar o café. Se você é uma pessoa que não fica sem tomar café da manhã, você não vai tomar o café da manhã, vai almoçar, você vai largar aquilo que você é mais apegado, que você mais gosta. Se você chega em casa, vai assistir sua novela, vai para a internet, deixa tudo isso de lado para se santificar. Pastor, no meu almoço não pode faltar carne, então você vai comer arroz seco durante 7 dias. Estão dentro?
Tem alguém que quer desistir? Não? Ninguém? Então fecha os olhos. Deus santo e poderoso, não é comigo que eles estão fazendo isso, meu Pai, é contigo. A semana é de santificação. Serão meia hora de oração, será todos os dias ler um capítulo de lamentação, e nós vamos deixar de lado aquilo que nós somos mais apegados. Claro que se alguém precisar usar o celular para trabalho, meu Deus, eles vão usar. Mas não perder tempo naquilo que não é pão. Não perder tempo naquilo que não edifica. Então está aqui o teu povo. Aqueles que vão se santificar essa semana. Aqueles que vão se separar, meu Pai. Dá forças para eles. E sábado que vem eles vão ver o quanto eles vão estar, meu Deus, mais espiritual. Não é melhor que alguém, mas melhor que eles mesmos. Eles vão ver que se desprender daquilo que eles gostam, eles se achegam mais perto de Ti. Ó Deus, abençoa toda a Tua igreja, todos os membros que aqui estiveram nessa noite, aqueles que não puderam estar aqui nessa noite, que eles possam, meu Pai, de fato e de verdade, meu Deus, chegar no sábado que vem, meu Pai, para ser abençoado para a Tua palavra, meu Deus, pelo Teu evangelho, pela oração, que eles possam ser abençoados, ó Espírito Santo, por tudo que for apresentado aqui no culto, oração, louvor, e o Senhor possa se manifestar em nome de Jesus. Fecha os seus olhos. E meu Pai, também nesse momento, eu entrego a cada um que aqui se encontra nas Tuas mãos, para que o Senhor os leve para casa em paz e segurança, dando a eles a condição, meu Pai, de cumprir com esse propósito que foi feito, e os que não participaram, da mesma maneira, meu Pai, que eles venham participar e fazer esse propósito, e que quando chegar o sábado da grande